Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a vida da carta aos Hebreus. Nós estamos falando do relacionamento do pai com o filho. Nós estamos falando desses termos de unigênito, primogênito, usando o texto aqui de Hebreus 1, 5 e 6. Eu quero ler para você. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho? Olha Deus dizendo do Senhor palavra: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Veja que nós estamos falando desse relacionamento maravilhoso de Deus, o Pai, né, com o Senhor Jesus, o Filho. Nós viemos falando dessas expressões no Evangelho de João, né, o relacionamento do ministério de Jesus. Nós já vimos no livro de Lucas, que fez um tratado, então descobriu que o Filho já relacionava-se com Deus como Pai, né, lá quando tinha 12 anos. E nós vemos em todo o ministério de Jesus tratando a Deus de Pai, e vemos também que o Pai tratava Jesus como filho. Foi combinado isso na eternidade e se cumpriu, e até hoje tem sido assim, dessa forma. E nós vemos aqui, nós estávamos no Evangelho de João, no capítulo de número 10, que é uma expressão maravilhosa essa. João 10, 30 diz assim: Eu e o Pai somos um. Olha como esse versículo é pequeno, mas nos explica completamente a divindade do Pai e do Filho, dizendo: eu e o Pai somos um. O propósito é um. Isso não quer dizer que é uma pessoa só, mas quer dizer que é um só propósito, que é uma só meta, que é só uma missão. Deus enviou, essa é o propósito do Pai, e o Filho obedeceu. Eu e o Pai somos um. O Pai me enviou a obedecer e eu estou aqui obedecendo. É esse o sentido de eu e o Pai somos um. O Pai tem todas as coisas e o Pai deu todas as coisas para mim. Eu e o Pai somos um. O Pai julga e deu o poder de julgar para mim. Eu e o Pai somos um. As ovelhas são do Pai e o Pai deu as ovelhas para mim. Eu e o Pai somos um. O propósito da salvação, o propósito da vida eterna, o propósito de fazer uma nova raça é meu e do meu Pai. O meu Pai me enviou e eu estou executando esse propósito. Então veja que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Agora olha só, continuando, né, aqui no 10:38, olha só o que Jesus diz: mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se vocês não acreditam em mim, porque estou revestido de carne aqui, eu sou um homem de carne como vocês, então creiam nas obras que eu faço, nessas obras, para que vocês possam conhecer e acreditar que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja que a expressão maravilhosa, né? Que depois o apóstolo Paulo vai nos ensinar a dizer que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, que o Pai, né, que nós estamos no Pai e o Pai está em nós através de Cristo, e Jesus vivia essa verdade, né? Olha só, Jesus confessava a verdade completa. Vocês acreditem que o Pai está em mim e eu nele. Olha, não é que Jesus deveria acreditar, é que as pessoas deveriam acreditar nisso. Não que Jesus não acreditasse. Jesus vivia a plenitude dessa verdade, de que ele e o Pai eram um, de que o Pai estava nele e ele estava no Pai. João 14:2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, na casa do meu Pai, existem muitas moradas. Ele estava atestando essa verdade, certo? Agora no versículo 8, né, João 14:8,
Felipe disse-lhes: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Veja que Jesus vivia falando que ele e o Pai era um, que o Pai estava nele, ele estava no Pai. E Felipe então me pede isso para Jesus. Mostra-nos o Pai, isso vai ser suficiente para nós. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhe: Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Veja que a certeza desse relacionamento, esse vínculo era tão forte que Jesus estava dizendo: se você me vê, você vê o Pai. Se você me vê, se você vê minhas obras, se você vê minhas ações, se você vê tudo que eu sou, tudo que eu faço, você está vendo o Pai. O versículo 10 diz assim: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, olha de novo, referindo-se a Deus como Pai, tendo a certeza absoluta que o Pai estava nele e ele estava no Pai. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja, Jesus falava: as palavras que eu estou falando não são da minha cabeça, é o Pai que me dá. E as obras que eu faço não são obras que eu crio, obras que estão criadas pelo Pai. Então veja como o que aconteceu com o unigênito, e agora ele é o primogênito, também acontece conosco. As obras que ele fazia, ele não criava, vinha do Pai. E Efésios 2,10 diz: Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Nós somos a cópia dele, nós vivemos como ele vivia. Obras preparadas para ele que ele executou, e hoje tem obras preparadas para nós executarmos. Veja que nós estamos falando aqui, né, de Jesus, falando de Deus como Pai, e o Pai falando dele como Filho. Aqui em João 14:16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja, eu rogarei ao Pai. Olha como ele tratava a Deus em oração. E eu rogarei ao Pai. Olha, maravilhoso, não é? Agora nós vemos aqui também, no capítulo, ainda no sermão do cenáculo, no capítulo 14, no verso 28, diz assim: Ouvistes o que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por eu ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha, ele estava dizendo: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele estava em carne, ele estava na posição de filho, e ele estava reconhecendo o que eles haviam combinado antes da fundação do mundo, que ele seria o cordeiro morto antes da fundação do mundo, que ele se submeteria, ele não teria por usurpação ser igual ao Pai. O Pai se torna maior por consenso, não por poder. Aleluias, ele reconhece e se submete ao Pai. Agora aqui em João também, continuando no sermão do cenáculo, diz assim, João 15:1: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Veja, ele poderia dizer: meu Deus, meu Criador, meu Senhor. Não, meu Pai é o agricultor. Em João 16:15 diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Olha, tudo que o Pai tem é meu, eu sou o herdeiro. Eu sou o sustentador de todas as coisas, certo? Por isso vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Falando que o Espírito de Deus falaria de tudo que ele recebeu de Jesus, e tudo que Jesus recebeu é do Pai. Aqui também em João 16:28 diz assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Olha, ele saí do Pai e vim ao mundo, saí do céu, reconhecendo que sou o Filho, vim ao mundo, ao cosmos, e outra vez deixo o mundo, estou agora deixando o mundo e vou de novo para o Pai. Veja a certeza, né, da obra feita de Jesus, reconhecendo Deus como o Pai. Aqui na oração que ele faz,
Ele diz aqui no 17:21, depois de ter dado o sermão do cenáculo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviastes. Olha a unidade que ele tinha com o Pai. Ele ora para que eu e você também tenha a mesma unidade com o Pai e com o Filho, e isso vai fazer essa unidade, esse vínculo, essa mensagem de ser um com Cristo, Cristo ser um conosco, ser um com o Pai, o Pai ser um conosco, vai fazer o mundo crer que Jesus foi enviado. Aqui no versículo 24 também, de João 17, diz assim: Pai, desejo que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que vejam minha glória, que me destes, pois me amastes antes da fundação do mundo. Olha Jesus contando segredos, esses segredos, né, dizendo que ele queria que os discípulos e aqueles que crerem nele vissem ele assentado à destra da majestade. Olha outra expressão de Hebreus 1:3, que vissem a glória dele, que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressa imagem do seu ser, certo? Porque Deus o amou antes da fundação do mundo, antes de fundar o mundo. Na eleição, Deus colocou o seu amor nele. Agora aqui em João, no capítulo 20, no verso de número 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja que agora Jesus, no 20:21 de João aqui, ele já se tornou primogênito. Ele morreu, foi para o Hades, a morte não pôde detê-lo, veio a palavra e o Espírito e o introduziu de novo ao mundo, e ele não é só agora o unigênito, ele é o unigênito na obra, no caráter e na posição, e agora ele é o primogênito, e por isso ele diz assim: paz seja convosco, eu vos envio como o Pai me enviou. Veja, mesmo estilo de vida que Jesus teve, ele quer que nós também tenhamos, que nós também vivamos nesse mesmo estilo de vida. Agora existem muitas outras, passagens. Nós vemos Jesus no Getsemane dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No momento de maior dificuldade de Cristo, maior guerra de Jesus, ele não tirou a visão de pai e de filho. Ele pediu para Deus tirar e falou: mas faça a tua vontade. Então nós vemos Jesus ensinando esse princípio para nós, nas suas palavras, no Sermão do Monte. Jesus falando, trazendo essa mentalidade de que haveria filhos, de que ele era o primeiro de ter aquela vida de ser filho e pai. Olha só, a vida da igreja é filiação. A vida da igreja é ter a Deus como Pai. E Jesus tensionou, Jesus planejou, Jesus orou por isso, para que o jeito que ele viveu, nós pudéssemos viver também. Pai e filho, esse relacionamento, ele no Pai, o Pai nele, e agora nós em Cristo e Cristo em nós. Então veja que em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, nós vemos a oração de Jesus, do Pai Nosso, Jesus dizendo assim: quando vocês orarem, vocês digam assim: Pai Nosso que estás nos céus, certo? Olha só, ensinando já, começando a ensinar, a explicar que o relacionamento agora não seria mais de servo e senhor, de criatura e criador, de vaso e oleiro, de discípulo e mestre. Não, que agora seria o relacionamento e a vida verdadeira de pai e filho. Não seria mais de Deus e humanos, mas seria família agora. Teria um vínculo familiar, pai e filho. Deus está chamando filhos, não servos, não discípulos, que agora o relacionamento não era mais de senhor, de escravo, mas de família, de filiação, de ser filho. Então Jesus já começa a ensinar vocês, quando forem orar, e orar é conversar com Deus, quando vocês forem conversar com Deus, vocês digam: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
E aqui mesmo no Sermão do Monte, no 6,15, diz assim: se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Veja que Jesus tinha esse ensino de começar a introduzir aquele Deus do Antigo Testamento que ninguém nem sabia o nome. Ele estava agora dizendo: esse aí é o Pai, esse é o Pai que vai perdoar vocês, e vocês devem perdoar a todos como o Pai perdoa. Agora em Mateus 11 também, Mateus 11, 27, vai estar dizendo assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas foram entregues, dizendo que Jesus é o herdeiro, que Jesus é Deus. Às vezes, as características, as 8 características do Filho lá de Hebreus 1, 2 e 3, e ninguém conhece o Filho, ninguém consegue conhecer o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho quer revelar para nós o que é o Pai. Jesus está em nós para revelar a Deus o Pai para nós. Isso é maravilhoso. O Pai, certo? E nós vemos tantas outras expressões, né, disso, de Pai. Jesus falando para a mulher no poço, né? Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, ou seja, olha a questão de família, a verdadeira adoração passa não por a gente chamar Deus de onipotente, onipresente, onisciente, El Shaddai, Adonai, Eloá, Elohim, Yahvé. Não, é Pai. Pai procura. A verdadeira adoração é de paternidade e filiação. Paternidade e filiação. Veja que esse é o sentido da vida. O Evangelho é vida, e esse é o sentido do Evangelho de vida para nós, de família agora, de família. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Veja, nós não recebemos o espírito de medo para ficar em temor, escravidão. Vocês são escravos, vocês têm que viver a lei. Se vocês não viver a lei, vocês vão morrer. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Quando o Espírito de Deus foi soprado em nós, nós recebemos o espírito de adoção. Nós somos adotados não como servos, não existe adoção de servos. Nós somos adotados como filhos. Nós éramos meras criaturas, condenados, mortos em nossos pecados e delitos, mas nós recebemos vida e vida de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então o Espírito está em nós, o Espírito de filiação, nos faz ver Deus como Pai, não nos faz ver Deus como Deus, não nos faz ver Deus como Criador, não nos faz ver Deus como Senhor, não nos faz ver Deus como Mestre, não nos faz ver Deus como soberano, nos faz ver a Deus, o Pai, como Pai. Abba, Abba Pai, Abba Pai. Veja que Paulo também fala aqui aos Efésios, falando dessa teologia da paternidade e filiação. Efésios 4, 6 diz assim para nós: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então é um só Deus e Pai de Jesus Cristo, e para nós Ele é Deus e Pai também. E para nós o que é Jesus? É o nosso irmão, é o Filho, é o Senhor de todas as coisas, o qual é sobre todos. Deus o Pai é sobre todos, por todos, protegendo a todos e em todos, como Jesus orou para que o Pai estivesse em nós, como Ele e o Pai estavam um no outro. O Pai está em todos, para a glória de Deus. Então, veja que Jesus, como o primogênito, viveu uma vida maravilhosa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Ele se tornou o primogênito para passar para nós essa maneira especial, maravilhosa de viver, que é em comunhão com o Pai, com a vida do Pai, vivendo em família, vendo Deus como família, não vendo Deus como soberano, não vendo Deus como família. Nós somos da família de Deus, nós somos a família de Deus em Cristo, para a glória de Deus. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado
por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!